Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então aqui hoje a gente tá para a parte 2 do vídeo da poda de inverno. Aí a gente vai fazer na prática a poda de inverno com todos os instrumentais que a gente falou que precisava. E antes do Júlio se apresentar e antes de tocar a vinheta, eles têm que curtir o vídeo, né, Júlio? Exato. E compartilhar. Curtir é bastante importante e compartilhar da mesma forma. Isso aí, roda a vinheta. Então pessoal, agora vamos fazer a poda na prática. Júlio, é toda a sua Muito bem. planta. Primeiro então nós tratamos da gramática, agora vamos para a prática. Essa planta, embora não pareça, ela tem somente um ano. A primeira providência que foi adotada para esse pomar, e é a indicação que nós fazemos, é fazer a poda de 30% do crescimento da muda já ao receber as mudas. Muitas vezes elas virão já do viveiro, podadas, e se porventura não chegarem podadas, a indicação é que você faça a poda de 30% a partir do ponto de enxertia. Supondo que esse fosse o ponto de enxertia, calcula mais ou menos 30% é o que você deve retirar. Tem uma afinidade muito importante essa retirada, essa poda de 30%. A planta de nosso pecan, por natureza, ela tem um aspecto chamado dominância apical. Ela tem a tendência de brotar nas pontas. Então acaba provocando uma situação de pé de galinha, que é aquele acúmulo de galhos na parte mais alta da planta, ou outra situação indesejada, a forquilha. Tanto o pé de galinha quanto a forquilha poderão provocar quebradura dos galhos. Então essa primeira poda é bastante importante, que é 30% do crescimento. Na sequência, essa planta, como eu falava, tem apenas um ano de idade. Como nós fizemos a poda já após o plantio, os galhos já vieram ao natural no formato de espiral, que é aquele que se preconiza para a nogueira pecan. Então nós temos uma tarefa bastante simplificada no momento de fazer a poda de formação dessa planta que foi podada ao ser recebida. Então a primeira providência, identificar o líder. Nós vamos trabalhar sempre com um eixo central e um galho sendo escolhido para líder. Ao redor desse líder, os demais secundários. Essa planta foi podada mais ou menos aqui, né? Exato, no exato. primeiro ano ela cresceu. Então ela teve um crescimento de 1,10 m mais ou menos no primeiro ano. Exato, bem importante, o que o Carlinhos comentava agora. E os galhos já vieram no formato de espiral, que é aquele que nós desejamos. Em função do que nós fizemos aquela poda inicial, essas gemas aqui que teriam ficado dormentes acabaram brotando, nos facilitando bastante o manejo. Então a primeira coisa a ser feita, identificar se tem forquilha ou pé de galinha. Então ao redor do líder nós não queremos nenhum galho, vamos começar eliminando o galho mais próximo ao líder, bem próximo do ponto de inserção. Se deixar um toquinho, esse toquinho vai brotar, então você retira todo o galho. Sempre a poda procurando fazer em formato de bisel, atravessado. Nós temos aqui então o líder, e do líder nós vamos podar 30% do crescimento. Sempre corte atravessado, um pouquinho acima da gema. Se nós cortarmos muito próximo da gema, o tecido poderá necrosar e acabar motando essa gema. Então é importante que corte 1 centímetro acima, mais ou menos. Os galhos secundários que nós queremos que cheguem a 10 a 12 no final do período de poda, que é no 6º ano, nós vamos começar a selecionar já nesse primeiro ano. Então um ponto importante, nós vamos selecionar para corte aproximadamente 10%, o líder é 30% e os galhos secundários é 10 a 15% do crescimento do ano que nós vamos podar. Um detalhe muito importante, a última gema a ficar no galho deve ficar apontando para fora, de maneira que essa planta cresça para fora e não para dentro. Então aqui nós escolhemos uma gema, atravessado o corte, aqui está a gema e o galho vai crescer abrindo. Da mesma forma a gente vai fazer para os demais brotos. Aqui vai dar um pouquinho mais de 30% porque não tinha uma gema lá. Aqui nós já temos dois brotos.
aqui o terceiro. E assim vamos procedendo. Esses galhos chamados baixeiros, eles vão ser retirados, mas não nesse ano. Nós vamos deixar os ramos de baixo, chamados baixeiros, até o terceiro ano. Não vamos eliminar. Eles são muito importantes para nutrir a planta. A partir então do terceiro, quarto ano, aí nós fazemos a retirada e a altura que nós vamos deixar é aproximadamente 1,5 m. Dali para cima. Por que essa altura? Porque o shaker, que é o vibrador que colhe as nozes, ele tem uma altura de 1,10 m. Então, para que esse shaker possa abraçar o tronco da planta, nós precisamos ter uma altura determinada. A outra finalidade é para que o trator possa passar, né? Se nós deixarmos galhos muito baixos, vai dificultar. Sempre importante é pensar no longo prazo, exato. Né? Como é uma mudança projetar para frente. Os próximos anos. Vai colher, né? Exato. Então esses galhos aqui vão sair, mas de qualquer maneira, a gente faz a poda para que eles não tenham um desenvolvimento tão grande. E aqui nós temos uma situação de forquilha. A forquilha deve ser sempre eliminada. Vamos podar aqui. Feita a poda. É uma poda simples. O importante é entender como deve ser feito e por que deve ser feito. Se nós deixássemos os galhos concentrando no mesmo ponto, o risco de lascar é muito grande, porque todas as forças acabariam caindo no mesmo ponto. Então, numa situação de vento, por exemplo, aquela carga toda iria ser concentrada num ponto só. Então, a chance de lascar seria muito grande. Dessa maneira, nós dividimos as cargas em toda a planta. Outra finalidade da poda é estimular o crescimento dessas gemas, que são chamadas medianas e basais, para nós atingirmos aqueles 10 a 12 galhos que eu falava no início. Se nós não podamos, essas gemas muitas vezes ficam dormentes. Aí vão ter poucos galhos. Exato. Então agora no verão, que vem a poda verde, que nós falávamos no vídeo anterior, nós vamos ter a oportunidade de selecionar aqueles galhos que nos interessam. E quais são? Aqueles galhos em espiral. Vamos selecionar essa gema, essa outra gema, ao redor desse eixo que é o líder. Muito bem. Pessoal, se ficar alguma dúvida, é só nos contatar. Tem o nosso contato aqui embaixo, o canal do Telegram. Pode se inscrever aqui no YouTube e entrar lá no grupo do Telegram. A gente está lançando toda semana novidades, o Júlio e a Dani estão dando explicações e tem sempre todas as novidades do Grupo Pitol. Se ficou alguma dúvida, vai ficar aqui embaixo o nosso contato, é só nos chamar. Né, Júlio? Ok, a gente fica às ordens. Vídeo, Júlio, nós sabemos que muitas vezes gera dúvidas, nós estamos à disposição, eu e a Dani, para que a gente possa conversar a respeito e tirar as dúvidas. Vamos curtir o vídeo, que para nós é bem importante, compartilhar. Obrigado. Pessoal, quando o Júlio pede, vocês curtem mais. Valeu, obrigado, tchau!